Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre propriedades gerais da matéria, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? O próprio nome já está dizendo pra gente, são propriedades que são gerais. O que é uma coisa que é geral? É uma coisa que serve para todo mundo, tá? Então as propriedades gerais da matéria, elas não servem para diferenciar uma substância da outra. Elas não servem como parâmetro de diferenciação da matéria. Por quê? Porque são propriedades que qualquer substância, qualquer corpo vão apresentar, tá? Todos os corpos apresentam essas propriedades que a gente vai ver aqui. Então, eu não consigo diferenciar, por exemplo, eu tenho dois copos transparentes com líquidos transparentes. Pelas propriedades gerais aqui, a gente não consegue diferenciar esses líquidos. Eu não consigo saber, por exemplo, qual é água ou qual é álcool, ou se tem alguém que não é álcool, se é uma acetona, alguma coisa nesse sentido. Isso eu não consigo fazer pelas propriedades gerais, tá? As propriedades gerais são as propriedades que todos os corpos vão apresentar. Então, o primeiro conceito que a gente tem que saber antes de qualquer propriedade é o conceito de matéria. O que é matéria? Gente, matéria é tudo, ó, eu já até coloquei aqui, ó, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Esse ocupar lugar aqui está relacionado ao volume, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o conceito de matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente considera como matéria. E se é matéria, vai apresentar essas propriedades gerais aqui. Então, Rayandra, a caneta é matéria? É. A mesa é matéria? É. O ar que eu respiro é matéria? É matéria. O sinal de Wi-Fi que chega na minha casa é matéria? Ó, ele tem massa. Ocupa lugar no espaço? Se tiver massa e ocupar lugar no espaço, é matéria, ok? Então, tudo que a gente classifica, né? Tudo que a gente tem massa, que é aquilo que é palpável, né? Ocupa lugar no espaço, a gente vai classificar como matéria. Então, vamos lá para as propriedades que a gente tem para a matéria. Primeira propriedade aqui é a inércia. Gente, o que é a inércia? A inércia é a dificuldade ou a facilidade que a gente tem de mudar a condição de estado de um corpo. Qual condição de estado? A condição de repouso ou a condição de movimento retilíneo uniforme. O que eu estou querendo dizer, gente? Pensa bem, imagina que você tem duas pessoas, uma pessoa com uma massa de 30 quilos e uma pessoa com uma massa de 120 quilos. A inércia é uma propriedade que está relacionada à massa, tá? A inércia de um corpo está relacionada à massa desse corpo. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho uma pessoa de 30 quilos, essa pessoa está correndo. Se eu estender meu braço assim na frente, né, ou entrar na frente da pessoa, eu consigo parar ela? Consigo. 30 quilos é uma criança, a gente consegue parar uma criança. Agora, imagina uma pessoa de 120 quilos correndo, gente. Se você colocar seu braço na frente dessa pessoa, o máximo que vai acontecer é o seu braço rodar para o lado e você não vai conseguir parar essa pessoa. Até mesmo para colocar em movimento. Pensa lá que você tem uma criança parada. Se você chegar e der um empurrão nessa criança, ela vai se movimentar. Com certeza ela vai sofrer um desequilíbrio. Agora, se você chega, dá um empurrão com a mesma força numa pessoa de 120 quilos, provavelmente ela nem vai sair do lugar. Então, essa dificuldade de mudar a condição de estado de um corpo, ou seja, te colocar o corpo em repouso ou colocar o corpo em movimento, é o que a gente chama de inércia. A inércia é uma propriedade que é inversamente, ela é diretamente proporcional à massa. Quanto maior é a massa de um corpo, quanto maior for a massa, maior vai ser a inércia, ou seja, maior vai ser a dificuldade de colocar aquele corpo no repouso ou de colocar aquele corpo em movimento, tá? Todos os corpos apresentam inércia, é uma propriedade geral da matéria. Depois, a gente vai para a propriedade que a gente chama de impenetrabilidade. A impenetrabilidade é uma propriedade que a gente usa muito, né? A gente conhece com o enunciado de dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço.
O nome dessa propriedade é impenetrabilidade, gente. E realmente é o que acontece. Dois corpos jamais vão ocupar o mesmo lugar no espaço, tá? Por exemplo, eu quero entrar na piscina. Quando você entra na piscina, exatamente no local onde você está ali não tem água. A água vai estar ao redor de você, mas onde você está não tem água. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço, tá? Terceiro, divisibilidade. Toda matéria pode ser dividido até sua menor parte. Gente, a menor parte constituinte de qualquer matéria é o átomo. O átomo a gente chama de unidade fundamental da matéria. Se você pegar qualquer coisa e dividir até a menor parte possível daquela matéria, você vai chegar no átomo. A divisibilidade é uma propriedade geral. Todos os corpos, toda a matéria apresenta divisibilidade, apresenta a capacidade de ser dividida. Algumas vão ser mais divisíveis do que outras, mas todas conseguem passar por essa propriedade, tá? Quarta propriedade, compressibilidade. Todo corpo pode ter o seu volume reduzido quando submetido a uma força. Gente, a compressibilidade está relacionado a você pressionar, a você exercer uma pressão sobre o corpo. Como assim? Pensa numa bucha dessas de lavar vasilha. Você pega a bucha, ela está lá aberta. Se você espreme a bucha, o que acontece com o volume dela? Diminui, ela fica pequenininha dentro da sua mão. O que você acabou de fazer? Você acabou de comprimir essa bucha. Então, você reduziu o volume dela porque você submeteu ela a uma força. Ela está presa aqui na minha mão. Se você abrir a mão, o que vai acontecer com a bucha? Ela expande, ela volta a ocupar o tamanho dela, o volume dela, né? Então, alguns materiais, eles têm uma resistência à compressibilidade maior do que outros. Por exemplo, a bucha tem uma resistência mínima, você consegue comprimir muito. Agora, por exemplo, essa caneta, eu posso apertar essa caneta aqui o tanto que eu quiser, ó, com a força máxima que eu consigo fazer, ó, tô apertando. O volume dela está alterando? Não. Por quê? Porque a compressibilidade dela exige uma força muito maior do que eu consigo fazer, tá? Mas fato é que todos os corpos podem ser comprimidos, ok? Todos os corpos passam por uma variação de volume quando submetidos à pressão. E a quinta propriedade geral é a extensão, que está relacionada ao volume do corpo. Todos os corpos, gente, tudo aquilo que é matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tem uma propriedade de extensão. Todos os corpos apresentam volume, tá? O volume é uma grandeza que é tridimensional, porque a gente relaciona a altura, comprimento e largura do corpo. Mas fato é que todos os corpos apresentam volume. Por quê? Porque a gente é matéria. E se a gente é matéria, a gente tem massa e ocupa lugar no espaço. Ok? Pessoal, é isso. Tá? O objetivo dessa aula era falar um pouquinho das propriedades gerais da matéria. São propriedades bem simples que todos os corpos vão apresentar, ok? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!